Como escrever uma petição inicial com qualidade? Vamos lá, pessoal, eu vou falar hoje sobre petição inicial e o objetivo, assim como nos outros vídeos também, não é suprir o assunto, não é falar sobre todos os requisitos da petição inicial, é só te dar alguns insights sobre o que você deve fazer na sua petição inicial para que ela tenha qualidade, para que ela seja bem vista no judiciário, pelos assessores, estagiários, pela outra parte, para que ela seja realmente, para que ela surta o resultado esperado, que é a procedência da ação, ou se você está pelo réu fazendo a contestação, a improcedência, portanto. O objetivo, então, é te dar algumas dicas, poucas, mas que são importantes no teu dia a dia na hora de escrever uma petição inicial. Eu parto do pressuposto de que você já sabe fazer uma petição inicial, seja endereçamento, qualificação completa, né, que é o preâmbulo, seja a qualificação do autor, nome da ação, qualificação do réu, fatos, fundamentos e pedido. Então e valor da causa, essa é a estrutura básica de uma petição inicial que você tem que saber. Bom, isso está lá no CPC 319 seguintes, que você vai encontrar quais são os requisitos da petição inicial, o que deve constar. Mas essa é a construção lógica. E aí, o que é importante de uma petição inicial são alguns fatores que às vezes são negligenciados pelos advogados. Muitos advogados, infelizmente, ainda estão muito no formalismo. E formalismo hoje ele tem que ser somente o necessário. Afinal de contas, a advocacia, a atividade do advogado, a atividade de exercer a justiça, fazer justiça, ela é um ato formal, sempre vai ser. Isso a gente não pode perder essa característica em hipótese alguma. Só que o excesso de formalismo, ela prejudica a compreensão do seu pedido, a extensão do seu pedido e, no fim, não atinge o resultado esperado. Então, no momento da construção da sua petição inicial, você vai endereçar a petição, sem dúvidas, qualificar de maneira completa para evitar a emenda da petição inicial. Então, o nome do autor, a qualificação completa do autor com endereço de e-mail, com telefone, tudo que é necessário, nome da ação, o mais próximo possível do que você está pedindo efetivamente, do seu pedido principal, e aí o nome do réu com a qualificação completa também. Até aí, padrão, não precisa mudar absolutamente nada, inovar em absolutamente nada. E agora vem os fatos. Agora sim, os fatos é uma construção de extrema relevância para o resultado da tua petição inicial. Imagine você, quando você vai ler um processo de outra pessoa, você lê primeiro o quê? Fatos, sem dúvida. Você lê o direito? Raramente, raramente. Você só lê o direito quando você está contestando aquele direito, quando você está querendo rebater, aí você precisa rebater ponto a ponto e por isso você acaba lendo ele na íntegra. Mas do contrário, você não faz a leitura do direito, do mérito na sua integralidade. Você não faz a leitura desses fundamentos para entender o que diz o artigo 186 do Código Civil, o 927. Você não faz isso. Você tende a ler somente os fatos. Agora imagine que dentro do Poder Judiciário, dentro de um gabinete, você tem lá alguns estagiários, alguns assessores e o juiz. E dentro dessa cadeia, você vai ter um acúmulo de processos gigantesco no Poder Judiciário. Alguns gabinetes com mais de 20 mil, 30 mil processos para dar um devido andamento. E aí, claro, fica muito difícil com 30 mil processos você conseguir ler na íntegra todos os processos. É humanamente impossível. Então, a partir disso, o que é importante para uma petição inicial? Fatos e o pedido. O que está escrito nos fatos? O que essa pessoa quer? O que o autor está querendo? Ele quer uma indenização pelos danos morais. Pelo quê? O que aconteceu? Porque foi xingado na rua. Ou porque houve um acidente de trânsito e a pessoa omitiu socorro. Seja o motivo que for, foi feito um empréstimo indevido. Seja o motivo que for, você está pedindo uma indenização por conta daqueles fatos. O mérito aqui, você tem que partir do pressuposto de que demandas como a sua já foram levantadas no Poder Judiciário e, portanto, a parte de mérito, a parte de fundamento já foi devidamente construída, já foi devidamente discutida, tanto no juízo a qual, ou seja, no tribunal, naquele gabinete que a sua ação foi distribuída, quanto no tribunal do estado que você se encontra. Não é que você vai negligenciar a parte de mérito, mas é natural que o que seja mais importante na petição inicial
sejam os fatos e o pedido, porque nos fatos você descreve o que aconteceu com riqueza de detalhes e documentos. E no pedido você vai pedir exatamente aquilo que você quer. Então imagine a seguinte construção. Imagine que você está lá descrevendo os fatos e a partir do momento que você descreve os fatos, você traz elementos, você traz prints do que aconteceu. Você traz fotos, né? Você faz uma construção lógica apontando onde o fato aconteceu e o print e a foto do momento do acidente ou do momento em que você foi xingado, você foi ofendido. Quando você constrói dessa forma, você tem naturalmente muito mais chance de demonstrar o que de fato aconteceu naquela ocasião. Agora, quando você traz o fato de maneira genérica, vamos supor assim, o autor estava num grupo de WhatsApp, assim como todos os outros moradores de um condomínio, de repente a pessoa X lhe xingou. Por isso, não resta outra alternativa senão ingressar com a apresentação. Você vai obrigar o assessor a ir no documento para ver o print. Aí, se ele já não tiver muito afim, ele já não vai gostar muito disso, porque ele vai ter que procurar, ele vai perder tempo com isso. Imagina que você está trabalhando com emoções também do jogador. Isso não é invenção. Você está trabalhando com emoções. Se ele está num dia ruim, a tendência é que você tenha uma decisão voltada para isso. Por mais que ele deva ser imparcial, ele é. Mas se ele precisa despachar um processo rápido e ele não consegue pela bagunça processual que você fez, naturalmente você vai ter aí alguém que não vai estar satisfeito em analisar o seu processo. E por vezes ele vai julgar improcedente porque não encontrou lá o documento que você disse que tinha. E aí aí você vai ter que fazer embargos, ou seja, é só bagunça. Se você traz agora mesmo contexto, o autor ingressou com a apresentação, pois estava no grupo de WhatsApp de condomínio e foi ofendido pela pessoa X, conforme print abaixo. Aí você traz o print bonitinho ali. Como se vê do print, ele xingou de X, xingou de X. E não bastasse isso, não se retratou nem apagou, conforme se vê no hall de conversas em sequência. Ou seja, eu já estou trazendo o que poderia ser aplicado na tese defensiva. Quando eu trago essa construção fática, o direito por si só, nesse tipo de ocasião, ele já existe, ele já não se discute, são os artigos aplicados a esse tipo de matéria. Por isso a construção fática ela é tão importante para o resultado do seu processo. E aí, claro, além dos fatos, você tem que também se preocupar com os pedidos, afinal de contas, você está pedindo o quê? Uma indenização por danos morais no valor de quanto? No valor de, sei lá, 10 mil reais. Pelo quê? Por ter sido ofendido. Você quer só isso ou você quer retratação? Você quer retratação. Se você não pedir a retratação, você não vai ter, porque afinal de contas, você daí torna a ação somente indenizatória. Agora, se você quer a retratação, você tem que pedir. Por isso que o fato e pedido é o mais importante. E pode ter certeza, no teu processo vai acontecer muito isso. Assim como você faz também na tua vida prática, o assessor, o estagiário ou o próprio juiz, ele vai ler o quê? Ele vai ler fato e aí ele vai pular lá para o pedido. Ele não vai ler o mérito. Ele vai deixar para ler o mérito se ler somente no momento, na ocasião da sentença. Por isso que eu te digo que dentro de uma construção de uma petição inicial com qualidade, você tem que prezar sim por cumprir com todos os requisitos que a lei manda, mas não só isso, trazer um fato conciso, objetivo, mas que também seja preciso e indique exatamente o que aconteceu com os elementos de prova do que de fato aconteceu e a partir disso os pedidos. E preze sempre por uma petição mais concisa, uma petição com o menor número de folhas possível, porque afinal de contas isso torna mais fácil a leitura, torna mais fácil a compreensão do tema. O vídeo de hoje é sobre isso. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos para que eles também conheçam um pouquinho desse conteúdo sobre advocacia que eu vou postando ao longo desse ano 2023. Um abraço e até a próxima.